Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem? Aqui é o Samuel. Aqui é o André. E vocês estão na King TV. Galera, mais um vídeo daquele jeito, né? Aquelas historinhas que vocês gostam. Samuel vai estar nos dando a honra de estar contando essa história. E olha só, vocês viram aqui atrás, ó como é que ficou, ó. Olha, deu uma repaginada. Acho que foi legal, né? Ficou muito legal, hein? A gente trouxe mais alguns companheiros aqui, ó, os nossos amiguinhos. Tem aqui do outro lado alguns bonecos. Eu fiquei sabendo que tem até Senhor dos Anéis ali. Do outro lado. Tem alguns ETs aqui, alguns seres que a gente... Rapaz, a impressão meu, a taça da Copa tá ali atrás. Dá uma baixadinha aí, André. A taça do mundo, olha, Julisei, meio que roubaram ali. Será que veio parar aqui, ó? Aqui na Sibéria? Será que... É de ouro, hein? Essa tá escondidinha. Aqui, essa é original. Ó, a galera da Caverna Dragão foi parar lá pro outro lado. Tá bem aqui, ó. Brotou o Mario Bros aqui do meio da... Pesado, hein? Quem já assistiu Arquivo X, ó, referência aqui, ó, Arquivo X. E também não pode faltar o que da Dragon Ball. E aqui embaixo é o quê? Onde? Atrás de você. Ah, aqui embaixo. Ah, esse daqui, ó, é Rick Martin, né? Rick Morty. Rick Martin. Nossa. Bom, gente, vamos lá. Tá bom, ele errou, mas tá tudo certo. Depois dessa, né, vamos lá. Hoje a gente vai contar, novamente, como o André disse, algumas histórias. Na verdade, uma história, né, a gente vai falar. É uma história baseada em fatos reais. E dessa vez conhecidos como parentes diretos. De novo, né? É o normal. E é uma história assim que na nossa família é muito conhecida, né? Aconteceu aproximadamente, André, mais de 20 anos atrás. Tempinho já, hein? Bastante tempo. E na minha família, na parte do meu pai, né? Essa história é uma história que todo mundo já conhece, já escutou, já ouviu falar. E na época que aconteceu, você imagina, lá nos anos 90, né? Na década de 90 só tinha televisão, rádio, não se tinha celular. As coisas, quando acontecia, não existia, né, nessa época, né? Desse nível que a gente tem hoje, não. Então, quando acontecia alguma coisa, né, era aquela situação que o bairro inteiro ficava sabendo, né? E a gente vai contar isso hoje, tá bom? Pessoal, a história começa da seguinte maneira. Aconteceu com um outro primo. Eu tenho mais ou menos. Samuel tem uma infinidade de primos, gente. Então pode ficar tranquilo. Exato. Então era mais um primo meu. E esse primo tinha na faixa daí, eu chuto que seus... ele já tinha seus 8, 9 anos. Ele tinha um irmão mais velho de seus 15 anos, me baseio, e um irmão mais novo de 6, 5 anos, né? Um irmão mais pequenininho. E aí, esse meu primo um dia estava no quarto dele, mexendo com um caderno de escola, fazendo desenhos, né? Desenhando com lápis lá e tal. E de repente ele começou a escutar um barulho, começou a escutar um ruído, algumas coisas vindo aparentemente de um quarto vizinho, né? Um quarto próximo que tinha da casa dele. E ele ficou escutando aquele barulho, né? Diz ele que parecia barulho de alguma coisa mexendo com papel, né? E ao mesmo tempo fazia um barulho estranho de eletricidade. Estranho? Sim, bem estranho. Era o choque. Super choque. Aí ele conta que ele achou que era o irmão dele mais novo, né? E vou dar um nome fictício aqui. O meu primo que aconteceu isso, que ele estava escutando, dá o nome de Julius Cleison. Nós vamos esquecer de novo. Mano. Não. Que
Você não é homem de fazer seu trampo, então deixa pro pai que alguém tem que fazer. E esse alguém chegou. Então, galera, a gente vai mudar o nome porque ele tá muito nesse cara, nesse nome. Desculpa, Júlio Cleison, vamos no Ardebaldo. Esse meu primo Ardebaldo tinha um irmão mais novo chamado... Não sei, né? Jurisvândio. Tá bom. E aí o Ardebaldo, né, pensou que era o Jurisvândio que tava fazendo esse barulhinho. E ele... Ô, Jurisvândio! Ô, o que você tá fazendo aí? Ele ficava, né, falando. E... voltava lá a desenhar, papapá, tal. Daqui a pouco de novo. Fazendo aqueles barulhinhos lá. Ô, Jurisvândio! Ô, toda hora assim, ele dava uma chamada, né? Até que depois de muitas vezes acontecer aquilo repetitivamente e ele ficar chamando o irmão dele e vendo que o irmão dele lá não respondia, exato, ele saiu do quarto dele. Quando ele saiu do quarto, ele teve uma surpresa. O que será, hein? Eu não imagino, galera. Ele teve uma surpresa grande. Quando ele olhou pra frente, tinha uma porta, né, pra frente do quarto dele, que dava pra linha da casa, onde guardava a linha da garagem, né, onde guardava o carro. E o pai dele tava com esse irmão dele lá, mexendo no carro. Então não era o irmão dele que tava fazendo o barulho. Então, no caso, tipo assim, ele tava chamando o irmão, mas o irmão não ia escutar ele. Não, ele tava falando como se estivesse falando pro irmão. Mas não era o irmão dele. O irmão dele estava em outro lugar com o pai, né, mexendo no carro. Era um cadete antigo, que inclusive depois de um certo tempo ficou aqui na minha casa. Meu pai comprou esse carro. E eles ficaram lá mexendo no carro. Aí ele deu aquela coisa assim, digamos, travada nele. Pô, mas ficou confuso. Quando ele virou de costa, que ele foi seguindo o corredor em direção o quarto que ele estava escutando o barulho, que ele ficou na frente do quarto da porta. Aí ele viu o derradeiro, né? Ele viu a situação que deixou ele... O que seria isso, Samuel? O que ele viu assim que deixou ele apavorado assim? Com medinho? O que ele viu? Diz ele, quando ele chegou na frente do quarto, ele viu uma esfera, uma bola de luz, de luz. E quando ele se aproximou, que ele olhou para aquela bola, ele disse que a bola meio que fez um movimento de virar para ele, como se estivesse olhando para ele, como se fosse um objeto, uma criatura olhando para ele, uma criatura de luz redonda em forma circular, né, que globo, que ele teve a percepção de que ela virou para ele na direção dele. E quando ela virou, a impressão que eles meio que tiveram um contato ali, que ele olhou para ela olhou para ele, disse que ela fez assim, ó. Ela se escondeu, um bicho se escondendo. Exato, debaixo do guarda-roupa. Ela foi para debaixo do guarda-roupa e diz que aquilo foi tão vívido, tão real, que as folhas que tinham de desenho que ele tinha feito, que estava no quarto, nesse outro quarto aí, tinha algumas folhas caídas, né? O moleque sempre desenha, que nem ele estava fazendo mesmo no outro quarto. Diz que as folhas fizeram assim, ó. Como se, tipo, voaram, fizeram como se fosse um vento. Exato, algo quarto, passando por ali. Então, algo físico, né? Passou por ali. E se escondeu ali dentro debaixo do guarda-roupa. E aí ele saiu correndo para fora, quase sem conseguir falar e dizer o que tinha acontecido. Tava, né? Apavorado, assim, no caso. Sim, com muito medo, né? E não sabia o que falar direito. Enfim, depois desse ocorrido, esse meu primo, que eu já esqueci o nome que eu dei pra ele. Depois vocês voltam aí, vocês vão saber o nome que eu dei. Aí depois disso, ele teve muita dificuldade para dormir, na própria casa mesmo. Ele tinha medo de ficar sozinho nos quartos, ele tinha medo de apagar a luz, de ver alguma coisa. Fica, né? Se vê um negócio desse, quem
tem que não fica. Sim. Eu não fico mesmo. Você não fica, não? Eu fico sim, porque depois eu vou contar mais pra frente algumas histórias referente a mim, quando eu era criança. E na época do chupa-cabra. Isso daí. Aí eu vou falar o que aconteceu comigo. Cagava mesmo. Essa é uma das coisas que a gente tem que contar depois. Sim. Próximos vídeos aí, quem sabe a gente vai estar falando sobre isso também, que é uma história legal. Muito bom. Mas voltando na nossa história, então ele teve muita dificuldade, não conseguia dormir, né? Não conseguia estudar direito, estava dando trabalho, não comia. Foi então que a minha tia, a mãe dele, pegou e começou a pedir ajuda e auxílio de pessoas ligadas à religião, né? A partir da fé. Então, ela buscou inicialmente padres, né? Que ela era católica na época, até hoje. E ela buscou padres para ver o que estava acontecendo com o menino. Os padres benzeram ele, até esse costume, né, de benzer a pessoa. E mesmo assim não dava certo, não funcionava, e ele continuava com problema, dor de barriga, não conseguia fazer nada. Até que um outro tio meu, cunhado dessa minha tia, né, ele propôs e deu uma sugestão. Ele falou: olha, eu conheço um lugar no qual você vai levar ele, e tem uma mulher que, digamos que ela lê, né, ela tem interpretação, ela tem visões e sabe o que está acontecendo, e ela pode dar uma ajuda, algum auxílio. E na verdade, André, essa mulher ela ficava dentro de um instituto, de um lugar aqui na região da Sibéria, onde a gente reside, que não sei se vocês já ouviram falar, né, a gente já citou aqui em outros vídeos, aquela religião do Espiritismo, né, do Allan Kardec. E tinha um centro aqui próximo da nossa localidade, e foi lá que ele falou que tinha essa mulher. Então, decidida a acabar com essa situação e melhorar o ambiente da casa. Sem recurso também, né? Sim. Já foi em tudo com lugar médico, depois começou a levar em padre, pastor, não resolvia. Aí ela decidiu escutar o que ele estava falando, um ato de desespero, e levou o filho dela, né, meu primo, para esse lugar. Aí foram, aquela cambada lá, tudo junto, amontoaram umas 10 pessoas no carro. Um monte de gente. Aí, dentro do cadete. Aí foram, chegaram lá, desceram, e assim, o que conta, parece coisa de filme, né? É bem interessante isso. Mas o que contam é que não tinham contado nada para ninguém do instituto. Eles estavam chegando ali, como eu posso dizer, sem avisar, sem ter um aviso prévio, passar alguma informação. Quando eles chegaram, tinha uma fila de pessoas que iam passar por aquela mulher e por outras pessoas também. Era, né? Por ordem de chegada, no caso. Exato. E pelo que eu entendi, ela conversava com os espíritos, né? Assim, essa religião, assim. Sim. Eu não acredito nisso, tá deixando bem claro. Mas isso é história que eu tô passando, que o pessoal conta. Isso faz parte da história, né, galera? Então relevem aí, meu irmão. Peguem leve com a gente. Não é aquilo que a gente acredita, assim, na questão de religião, tá? Exato. Mas a gente não pode também tipo assim, julgar as pessoas. Cada um tem a sua religião, e a gente não pode... A gente tem que respeitar acima de qualquer coisa, né? Ninguém vai obrigar ninguém a pensar do jeito que a gente pensa. Mas enfim, e chegando lá, eles estavam lá no fundo, aguardando a serem chamados, quando a mulher, de repente, pegou e fez um sinal para eles. Sinal? Como assim? Fez um sinal, ela falou assim... No meio daquela multidão de fila de naquela gente, multidão, né? Alguma coisa chamou a atenção dela. Ela falou assim... gente, o que o menino tem? Diz eles, né? O que o menino tem? Aí, o quê? A gente? Do nada, assim. O menino. O que o menino tem? Ela já identificou que tinha alguma coisa com o garoto. Ela teve a percepção. Aí eles se aproximaram. Vem aqui, pode vir. Aí
Quem estava sendo atendido passou na frente de todo mundo. Chegaram. Quando chegaram lá, o menino não tá conseguindo comer, o menino tá com dor de barriga. Isso sua tia falando pra ela? Minha tia. Tá. Eu achava que era a senhora tava interpretando tudo já. Aí a senhorinha lá escutando, e a minha tia, né? O menino não consegue estudar, ele tá com problema, que a gente já benzeu e não sei o que tal, ele tá com medo. Aí a senhorinha, tá. Aí ela começou, né, a falar o que ela via. Ela falava assim: eu vejo um homem moreninho, de cabelo branquinho, bem velhinho. Ele morreu recentemente. Aí ela falava coisas do tipo como: eu vejo escola, caderno. Eu vejo... Ela começou a citar coisas que depois, naquele dia não fez muito sentido, mas depois o meu primo mesmo, ele me contou que ele fez essa associação das coisas que ela falou naquele momento, e aparentemente as coisas que ela começou a citar e falar ali eram situações e objetos que estavam no quarto naquele momento que ele viu. Sim. A esfera. Foi algo assim que... Ela estava descrevendo coisas que aconteceu naquela coisa de que quando aquela esfera, né, apareceu para ele e se escondeu. Então ela começou a falar de escola, cadernos de escola. Ela começou a falar coisas... Folhas. Exato. Então ela começou a citar coisas que ocorreram naquele dia. E ela falou: esse senhor, ele gostava muito de você, do menino. Gostava muito do menino. E ele queria falar que ama muito você, que cuida de você. E ela começou a passar mensagens, eu não lembro ao certo, mas começou a passar mensagens assim positivas, como se aquela presença, aquele senhor quisesse... Não era para ter medo, como dizer. Exato, não era para ter medo, porque era uma presença boa e queria o melhor para a criança. Ele na verdade gostava da criança, ele tinha alguma ligação. E ninguém entendeu nada, mas ela pegou, fez uma reza lá, falou umas palavras estranhas, que ele falou para mim até hoje, que ela falou umas palavras estranhas, e simplesmente sumiu aquele medo, aquela situação que ele estava, nunca mais, né? E voltando depois para a gente analisar esse caso, o pessoal não entendeu quem que era essa pessoa. Tinha falecido um senhorzinho que era vizinho deles, mas assim, batia um pouco com a descrição física que essa mulher tinha falado. Mas, esse senhor tinha alguma ligação com ele, com a família dele? Não, como que era? Então, no princípio, eles acharam que podia ser essa pessoa, porque ele tinha falecido coisa de 2, 3 meses, assim, antes, né, daquele caso. Só que não tinha nada a ver, porque ele não tinha ligação, né? Não tinha assim nada que ligasse o menino. Mas depois entenderam que o que significava aparentemente, é o que o pessoal acha até hoje. O pai dessa minha tia, que seria o avô dessa criança, ele, aliás, é o avô da minha tia, bisavô dessa criança. Bisavô dele. Bisavô, que é meu bisavô também, era. Ele tinha falecido também pouco tempo antes. E eles esqueceram desse detalhe, né? Antes desse senhorzinho falecer, o vizinho, ele já tinha falecido também, o nosso bisavô, que a gente carinhosamente chama ele de vozinho, né? E esse nosso vozinho morou lá nessa casa. Ele chegou a morar nessa casa, ele foi cuidado nessa casa, mas ele não morreu lá. Ele morreu em outra casa, né? E aí, André, ele gostava muito desse meu primo, aparentemente. Ele tinha uma ligação muito forte. Então, o que fica até hoje na história é de que foi ele que apareceu em mas se manifestou de alguma forma. De alguma forma, né? E teria ido lá para ver ele, para ter passado, né? Para dar uma mensagem. Não sei. Isso a gente nunca vai saber. Eu, como já dissemos,
a gente tem a nossa opinião, a gente tem outras ideias, né? Mas que é muito interessante porque é uma história que todo mundo mexeu com bastante gente naquela época. Porque não tinha muito entendimento também, né, na época, e era algo novo e é algo que, se acontecer hoje, muita gente não vai levar muito em consideração do que determinada criança falar, né? Se acontecer hoje, por exemplo, aqui, eu não sei o que é, pra explicar. Muitos podem falar que é raio bola. Já ouviu falar de raio bola? Já ouvi falar. Mas, tipo assim, o pessoal fala que não tem muita comprovação, assim, de... Já tem registro, assim, é bem raro. O pessoal já registrou em vídeo raio bola, né? Só que é muito raro. Sim, inclusive tem umas reportagens que saíram uns tempo atrás que conseguiram filmar, né, em algum lugar, assim. Mas só que não era em ambiente fechado, né? Mas em ambiente aberto, né? Mas olha, eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas idôneas, pessoas que têm conhecimento, né, embasado, que já presenciou, inclusive é o Sacani lá, sim. Sérgio Sacani, um cara inteligente pra caramba, que entende de física, tudo quanto é coisa, e ele diz uma bem conceituado. Sim, tem uma entrevista que ele fala que ele estava, acho que na faculdade, na universidade, e assim, uma centena de pessoas, ele mais uma galera viu um raio bola entrando dentro do estabelecimento da universidade, passando pelos corredores e indo embora. Então é algo que não é tão difícil para explicar. Porém, aparentemente, pelo que contam, não tinha era um dia de sol, não tinha uma tempestade aparente, era um dia comum, normal, e o movimento que aquilo fez, ele estava estático, parado, de repente quando ele chegou, ele sentiu uma vibração como se aquilo olhasse para ele, e depois, por conta própria, correu. Então, né, uma coisa que mexeu com ele, mexeu com a família que não viu, mas que presenciou o estado que ele ficou, e mexe com muita gente, né? Assim, de contar, você fica... É algo meio que, digamos assim, sobrenatural, vamos dizer assim. Não tem uma explicação. Não tem uma explicação científica real. E assim... Sobre o que ocorreu ali, né? E aí vem essas complementações dessas questões aí mais espirituais, né? Que só coloca a cerejinha no bolo da história. Porque, querendo ou não, a ciência pode tentar explicar, a parte espiritual também tenta explicar, mas a gente não vai saber o que realmente é, né? Então... Hipótese, né? A gente não vai conseguir comprovar 100%. Mas e vocês? O que vocês acham? Será que foi devaneio? Será que meu primo tá de sacanagem e até hoje ele tá dando risada por trás, inclusive aí, ó, do vídeo que ele tá fazendo? Ele deve estar lá só, seus otários, fizeram o vídeo aí, ó, mentir pra vocês. E então a gente não sabe. Não dá pra saber, né? O que vocês acham? Coloca no comentário aí. A gente vai fazer uma enquete, né, nisso, né? Faz. Vamos fazer uma enquetezinha, colocar lá as opções. Aí, o que vocês acham que é? Exato. E aí vocês deem a opinião de vocês, coloquem sugestões também de próximos vídeos, próximas histórias. Exato. Se quiser deixar a história pra gente também contar, deixa aí embaixo aí no comentário que a gente pode estar trazendo aqui também. Porque tá acabando. E chegou aquele momento bacana, né? O que a gente pede pros nossos amiguinhos? Deixar seu like, se inscrever e... O que, Samuel? O que mais? Comentar. Exato. Comenta no vídeo. Comenta que isso faz a diferença pra gente saber se você tá gostando, o que você quer ver. Então, comenta no vídeo que a gente vai estar lendo também. Beleza? Galera, valeu! Falou! É nóis!